pacientes. Muito bem. Então, boa noite a todos. Acho que com alguns problemas aí técnicos de início, podemos fazer o que a gente mais gosta aí, e que é falar de osteopatia, né? O objetivo do CBO sempre foi divulgar a osteopatia, né? E dentro desses objetivos, dentro dessa divulgação, a gente quebrar alguns conceitos errados aí por falta de conhecimento, né, da proposta da osteopatia. Então, o objetivo desse encontro rápido aqui nessa quinta-feira à noite é a gente falar um pouquinho, né, dos princípios da osteopatia, apresentar para quem não conhece esses princípios, e aí falar um pouco aí de como o CBO pode contribuir nesse caminho. Então, eu sou um dos professores, diretores do CBO, meu nome é Hugo Pazin Neto, e eu e o Eduardo, mais do que uma apresentação, a nossa intenção é um bate-papo aí, vamos deixar no final, espero que vocês possam participar aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, que fique à vontade, né? Que seja um bate-papo aí para que a gente possa esclarecer e ajudá-los aí na compreensão. Então, eu e o Eduardo estamos aqui. O Eduardo, você quer aproveitar, Eduardo, para se apresentar? Olá, tá me ouvindo, Hugo? Sim, estou ouvindo. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Eduardo Bicalho. Assim como o professor Hugo, eu faço parte do corpo docente do CBO. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês, para que a gente possa conversar um pouco sobre osteopatia e um pouco sobre a proposta da nossa instituição. Muito bem. A gente intitulou essa apresentação de osteopatia um diferencial no tratamento dos seus pacientes, pensando que a maioria de vocês que estão aqui conosco são fisioterapeutas, né? E em busca aí de um diferencial, né? De algo a mais aí no tratamento. Então, espero que essa breve apresentação nossa possa mostrar de que forma que a osteopatia vai poder contribuir nesse aspecto aí. Então, vamos lá, né? Então, a gente montou um roteiro aqui, tá? Então, esse está sendo possível todos visualizarem? Sim. Então, o roteiro da nossa apresentação, vamos começar com uma breve definição de osteopatia, né? Rapidamente, e explicar como é que é o aspecto legal no Brasil dessa nossa ciência, e depois vamos entrar nos conceitos da osteopatia, que para a gente apresentar assim brevemente, a gente escolheu falar dos 5 modelos, né? Que a gente entende que os 5 modelos da osteopatia, né? Eles acabam resumindo com uma boa qualidade os princípios da osteopatia. Então, a gente vai falar desses 5 modelos para vocês e trazer algumas evidências científicas baseadas nesses 5 modelos e depois mostrar a proposta do CBO. Tá? Eduardo, fique à vontade para que isso seja uma conversa mesmo e você possa, no momento em que achar que pode aí, me ajudar a apresentar a osteopatia para a turma aí. Beleza, obrigado. Então, pessoal, a definição, existem várias definições que a gente podia ter escolhido, né, para apresentar para vocês a osteopatia, né? Todas elas mudam aí de uma forma ou de outra, um aspecto ou outro, mas todas dizem a mesma mensagem, né? Então, a gente escolheu essa da Organização Mundial da Saúde, de 2010, que define a osteopatia como um método diagnóstico e terapêutico que utiliza do contato manual para estes fins. Diz respeito à relação do corpo, mente e espírito, na saúde e doença, enfatizando a integridade estrutural e funcional do corpo e a tendência intrínseca do corpo de direcionar-se à própria cura. Então, é uma definição que expressa bem o que é a osteopatia, e já começa a deixar claro para vocês que, de repente, estão começando a conhecer esse conceito, né?
que, de forma equivocada, muitas vezes, a gente interpreta que a osteopatia é uma técnica, né? Muita gente acaba assemelhando ou pensando na osteopatia como as técnicas de manipulação, principalmente, que são muito conhecidas, né? Mas a osteopatia não é uma técnica, né? Na própria definição, vai deixando claro para a gente que a osteopatia é um conceito, é uma forma de se enxergar saúde e doença, é uma forma de se enxergar as queixas do paciente relacionando, né, integrando todo o sistema, corpo, mente e espírito. Então, por isso que a formação da osteopatia ela é muito complexa e ela acaba apresentando para vocês um método particular de avaliação e de tratamento. Então, a osteopatia não é uma técnica, ela é uma forma de se enxergar um paciente, tá? Que integra todos os tecidos. Tudo bem? E eu acho bastante importante agregar, Hugo, que a osteopatia é um dos principais fatores que diferencia a osteopatia de outras abordagens de saúde, e nisso eu posso incluir todas as abordagens, inclusive a própria medicina, né? Todos os tipos de cuidados em saúde. A osteopatia, ela é centrada no indivíduo, ela foca na pessoa e não na doença, que é o que acontece na maioria das abordagens de saúde. Elas focam nos sintomas, na doença que o indivíduo tem. A osteopatia, de uma forma bem simplista e básica, a proposta é remover obstáculos, que esses obstáculos apresentam repercussões mecânicas, neurológicas, fluídicas, etc., para que a remoção desses obstáculos possa sobrepor a capacidade de autorregulação do indivíduo. Então, esse é um ponto bastante importante na contextualização da osteopatia. É legal. E até por isso que na nossa avaliação, nosso contato com o paciente, né, quando o paciente traz uma queixa para a gente, claro, vai aprofundar ali nos sintomas, né, para a gente entender qual é o tecido que está se manifestando ali, né, mas a gente vai fazer uma conversa, a avaliação e a osteopatia centrada no indivíduo, como o Eduardo disse. Então, a nossa conversa vai muito sobre a história do indivíduo, né? Então, para a gente tratar ele, é muito importante a gente saber que cirurgia ele fez, quais traumas ele teve, né? Até a forma com que ele nasceu, se teve alguma questão no parto, porque tudo isso, para nós que tratamos o indivíduo e não a patologia e não o sintoma, toda essa história que o indivíduo traz, né, durante a sessão é importante para que a gente possa direcionar os testes no segundo momento e aí interpretar qual que vai ser a abordagem para esse indivíduo. Muito bem. Pessoal, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu acho que a gente podia continuando aqui, e aí anotem aí para não deixar de, no final, vocês falarem com a gente, que a gente possa esclarecer. Tudo bem? Acho que fica melhor a gente fazer essa no final. Então, olha, aqui eu espero nesse primeiro slide fique claro para todos que aqui é um método, um conceito e não uma técnica, né? Então, muitas vezes o som está ruim. Muitas vezes aqui Alô, pessoal, ficou melhor assim? Fica melhor para me ouvir assim? Sim? Então tá bom. Muitas vezes a gente ouve no consultório, né, que alguns profissionais da saúde acabam falando que a osteopatia, o médico ou alguém falou que a osteopatia é contraindicado para o meu problema, né?
E aí, espero que desde esse início vocês entendam que a osteopatia ela não tem contraindicações, né? Existem técnicas da osteopatia que são contraindicadas, mas a osteopatia ela é um conceito. E por ser um conceito, ela não apresenta contraindicações, né? A gente vai escolher alguma técnica ou outra, né? Então a gente vai usar esse conceito para tratar recém-nascidos e nós vamos usar esse conceito para tratar idosos, né? Escolhendo a técnica para cada situação. Então que fique claro que a osteopatia nesse início não é uma técnica, ela é um conceito, é um método de intervenção, é um método de avaliação, é um método de tratamento, tá? Então, mais no aspecto legal, né, só para que vocês, não sei se isso é claro para todos que estão aqui, no Brasil, a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia, reconhecida pelo COFITO. Então, dentre todas as especialidades, fisioterapia esportiva, ortopédica, neurológica, enfim, dermatofuncional. A osteopatia é uma das especialidades reconhecidas pelo COFITO. Então, no Brasil, para trabalhar, para ser registrado com osteopatia, tem que ser um fisioterapeuta osteopata. Em outros países é diferente, né? Então, lá nos Estados Unidos e na Rússia, é um tipo de medicina, uma residência médica. Então, eles são médicos osteopatas, né? No Reino Unido, na França, em Portugal e no Canadá, a osteopatia já é uma profissão independente. Então, existe um curso de graduação em osteopatia. Do mesmo jeito que nós fizemos a graduação em fisioterapia, existe um curso de graduação em osteopatia, né? Então, no Brasil, é uma especialidade da fisioterapia, o que muito nos orgulha, né? Assim, a fisioterapia acrescenta muito para a osteopatia e a osteopatia acrescenta muito para a fisioterapia nesse momento. Então, a gente entende que isso é uma característica aí do Brasil e que tem ajudado nesse início da osteopatia aqui no Brasil. Muito bem. Esse slide agora eu não estou conseguindo, Eduardo, eu não estou conseguindo fazer ele entrar fase a fase, entendeu? Então ele acabou ficando assim, mas eu vou apresentar ele para vocês aqui. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo o indivíduo centrado aqui no meio, né? No início do slide era ele só para aparecer. Então esse indivíduo que é o centro da intervenção e da avaliação da osteopatia, né? Durante a vida, esse indivíduo vai sendo submetido, né, a alguns fatores estressores, né, que estão aqui num segundo plano que eles apareceriam, né, que a gente chama de cargas alostáticas, né, que quebram a homeostase, né, que geram o desequilíbrio no sistema, né. Então aqui, ó, exemplos: cirurgias, fatores nutricionais, traumas, patologias, fatores biopsicossociais. Então, esses aqui, então o indivíduo aqui no meio sendo submetido a esses fatores que iriam aparecer nesse segundo momento do slide, que seria a cirurgia, que seriam alterações nutricionais, traumas, patologias, estresse emocionais, né, fatores biopsicossociais. E esses fatores que vão acontecendo durante a vida vão sendo fatores estressores, né? E eles vão deixando, entre aspas, marcas, né? Que trabalha com terapia manual, a gente que trabalha com o aspecto físico, a gente chama de disfunções somáticas, né? O que são as disfunções somáticas? São as perdas de mobilidade, né? Então, por exemplo, uma cirurgia realizada numa situação de uma apendicite, ela vai gerar restrições de mobilidade que vão ficar ali decorrente do procedimento cirúrgico, né, da sutura. E isso a gente chama de disfunções somáticas. Porém, essas disfunções somáticas vão se somando no decorrer da vida, né? E isso vai gerando um conjunto de fatores estressores
nesse indivíduo. Certo até aqui? Alguma coisa para acrescentar, Eduardo? Tranquilo, Hugo. É isso aí. E aí a osteopatia é justamente isso que a osteopatia se propõe a intervir. São justamente nessas marcas deixadas por esses fatores estressores, né? Essas disfunções somáticas, que são essas perdas de mobilidade que acabam ficando no tecido, né? E aí, na abordagem, na avaliação, no tratamento desses pacientes, a osteopatia acaba usando, né, acaba se resumindo, vamos dizer assim, nesses 5 modelos, né? São modelos conceituais, são modelos teóricos, mas que nos ajudam no momento da avaliação e da conversa com o paciente, a gente usá-los como se fossem lupas, né? Como se fossem formas de se enxergar o paciente, que são esses modelos representados para vocês aí nas diferentes cores, olha. Então, a osteopatia, ela pode ser resumida, né, de forma breve, através desses 5 modelos, que é o modelo respiratório circulatório, né, que é o modelo fluídico, em amarelinho o modelo biomecânico, em azul o modelo neurológico, em rosa ali o modelo biopsicossocial e em cinza o modelo metabólico, né? Esses modelos, eles se conversam o tempo todo, né? Então, nenhum paciente vai estar inserido no modelo biomecânico apenas ou no modelo metabólico apenas. Na verdade, todos os pacientes são uma grande mistura desses modelos, mas pode ter a prevalência de um deles. Então, eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Imagina que esse paciente aí com 30 anos, com vários fatores estressores na vida, né? Por exemplo, desde o parto, que ele pode ter nascido lá com o uso de um fórceps, mas a vida foi seguindo, ele teve entorse de tornozelo e acabou ficando com uma dor lá no tornozelo. Bom, o que levou ele para a sessão foi essa dor no tornozelo e o fator estressor final foi esse trauma e que gerou uma dor no tornozelo dele. Bom, me parece claro que o modelo predominante nesse paciente é o modelo biomecânico. Foi uma alteração biomecânica causada por um entorse que levou a queixa que trouxe ele ao consultório. Mas esse modelo biomecânico veio carregado de outras influências que esse próprio trauma causou ou outros fatores na vida antecedentes a esse trauma causaram. Por exemplo, se esse paciente tem uma gastrite crônica, né, o sistema imunológico desse paciente acaba direcionando muita atenção para essa condição patológica, né? E isso faz com que a prioridade do sistema acabe sendo o estômago, no caso de uma gastrite. Deixando, eu vou usar esse termo simplório, mas o objetivo é esse mesmo, simplificar, deixando desguarnecido, vamos dizer assim, outras estruturas, né? Outros tecidos, outras regiões. E aí, o estômago gera uma demanda muito grande metabólica para ele, deixando desguarnecido outros tecidos, né? Então, esse paciente, por exemplo, que está com dificuldade de recuperar esse entorse, que teve como causa o trauma, por isso a gente pensou no modelo biomecânico, pode estar inserido nesse modelo que a gente chama de metabólico. Por que metabólico? Justamente por essa prioridade metabólica gerada pela gastrite. Por isso que a osteopatia, nesse caso, vai atuar na gastrite. Ué, a osteopatia vai atuar na gastrite? Sim, a osteopatia vai atuar na mobilidade do estômago, na inervação do estômago, né? Enfim, vai contribuir através da terapia manual para ajudar a regular o estômago, para que o estômago gere uma demanda metabólica menor, e ao gerar uma demanda metabólica menor, o corpo tenha mais força, mais condições de atuar sobre o entorse, que foi o modelo biomecânico. Isso está relacionado àquele exemplo que o Eduardo falou, né, que a gente trata o indivíduo e não a queixa, não o sintoma que ele apresentou. Você apresenta para eles aí os outros modelos, Eduardo?
brevemente, para eles conhecerem? Pode ser, tranquilo. Assim como o Hugo falou, é importante salientar que os modelos, eles são perspectivas teóricas, né? São distintas maneiras de se enxergar um indivíduo e abordar ele. E eles, na prática, podem funcionar de tal forma que, por exemplo, quando nós tratamos um paciente no nosso consultório, num primeiro momento nós podemos aplicar uma abordagem com uma perspectiva biomecânica, que teoricamente é a mais conhecida, né, dentro do mundo osteopático, talvez até porque nós somos fisioterapeutas, né, então nós temos essa raiz bastante biomecânica, mas na prática, por exemplo, se nós tratamos o indivíduo e ele, por acaso, não apresenta a resposta esperada, nós poderíamos, num segundo momento, aplicar uma abordagem com um contexto mais metabólico, ou fluídico, ou neurológico, de tal forma que nós mudamos um pouco a perspectiva de atuação para otimizar o tratamento, para buscar a real necessidade daquele indivíduo, que, claro, cada um tem a sua necessidade. Então, essa individualidade, ela é muito respeitada dentro do conceito osteopático. É isso aí. Só para explicar, de repente está com dúvida o que seria o modelo neurológico, só para que todos tenham uma informação aí, né? O modelo neurológico está baseado na sensibilização central, né? Então, devido ao bombardeio de aferência aí para o sistema nervoso central, isso gera uma diminuição do limiar de excitabilidade ali daquele segmento, né, daquela região, gerando um arco reflexo que pode auxiliar, que pode ser uma das causas de manutenção de uma disfunção somática. Então, só para exemplificar, né, por exemplo, nesse entorse de tornozelo, esse trauma, essa lesão tecidual no tornozelo, pode ter gerado uma aferência tão explosiva e significativa que o corpo não consegue se autorregular depois dessa aferência, e aí fica um looping, né? Fica tendo um arco reflexo. Então, a aferência exagerada gerando uma eferência exagerada, ajudando a ser um dos fatores que podem ajudar a manter essa disfunção somática, por exemplo, no tornozelo, né? Ou em outro segmento qualquer. Por isso que, para tratar esse tornozelo, nós vamos ter que mexer, através do conceito da osteopatia, lá no segmento medular relacionado, né? Então, lá na coluna lombar, tá? Então, só para que fique claro o que seria o modelo neurológico, seriam as conexões neurológicas aí relacionadas ao mecanismo de trauma, por exemplo, né? Já o modelo biopsicossocial, brevemente falando, são os fatores estressores das relações sociais, né? Então, é a relação do indivíduo com o ambiente, que também pode gerar uma carga alostática, né? E, por fim, o modelo respiratório circulatório é justamente isso que o Eduardo já falou, né? Da movimentação fluídica, né? Então, a gente sabe da importância dessa movimentação fluídica na manutenção da saúde do indivíduo, seja ela mais global ou seja ela mais local. Então, essa troca entre o líquido intra e extracelular, a osteopatia vão ter técnicas aí que vão ajudar essa movimentação fluídica, né? Então, a osteopatia vai buscar atuar sobre o indivíduo, né, norteados aí por esses 5 modelos que a gente apresentou brevemente para vocês, tá? Vamos continuar aqui, né? Uma das coisas que a gente ouve muito dentro da osteopatia é a questão de evidência científica, né? A nossa proposta aqui é uma conversa de 1 hora, então a gente não vai ficar aprofundando em cada artigo, né? Mas a gente trouxe dividido, então olha aqui, ó, dentro do modelo fluídico, a gente trouxe algumas evidências científicas, né? Por exemplo, nesse artigo aqui de 2017,
que foi feita uma revisão sistemática com uma meta-análise, onde avaliava o efeito bioquímico após as manipulações, né? Eles concluíram que a manipulação da coluna vertebral podem aumentar os níveis de substância P, neurotensina, ocitocina, interleucina e pode influenciar os níveis de cortisol, né? Então, isso mostrando o quanto que a terapia manual pode interferir nessa movimentação fluídica e como isso pode auxiliar no sistema imunológico, né? Quando a gente fala de influenciar o sistema imunológico, a gente volta na questão de gerar saúde, não de tratar doença, né? Espero que isso esteja ficando claro aí para vocês. Olha, num outro artigo que estudou uma técnica específica, né? E concluiu que as técnicas osteopáticas direcionadas ao sistema linfático aumentam o fluxo da linfa e potencializa a resposta imunológica, né? Então, mais um artigo aí mostrando esse efeito fluídico aí das técnicas propostas pela osteopatia. Mais um, né, semelhante a esse anterior, que fala que as técnicas osteopáticas de pump linfático aumentam o fluxo no ducto torácico e aumentam o número de leucócitos e mediadores inflamatórios, potencializando a ação do sistema imunológico. Outro artigo que fala do modelo fluídico, né, conclui, esse aí é publicado em 2014, né, conclui que o tratamento osteopático aumenta a quantidade de leucócitos e citocinas circulantes, né? Por que a gente trouxe esses artigos para vocês separado pelos modelos, né? Para que a gente possa quebrar outro mito, né? De que a osteopatia, de repente, não tem evidências, né? Claro que faltam muitas evidências para a fisioterapia, né? Mas a gente vem construindo, a osteopatia, ela vem construindo as suas evidências e já existe muita coisa feita. Então, a gente trouxe algumas para que vocês pudessem tomar conhecimento, né? Dentro do modelo neurológico, que é aquele que fala de sensibilização central, né, de facilitação medular, que é aquela questão de diminuição de limiar de estabilidade em determinado segmento medular, a gente, por exemplo, tem essa revisão sistemática que eu, junto com o Gustavo e com o Bruno, fizemos, onde a gente mostrou o efeito de algumas técnicas aí utilizadas pela osteopatia na variabilidade da frequência cardíaca, justamente para a gente poder discutir a atuação da osteopatia no sistema nervoso autônomo, né? Mostrando como que a gente pode atuar nesse modelo neurológico, atuando no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, a conclusão foi que os estímulos nas regiões cervical e lombar geram aumento da atividade parasimpática, enquanto estímulos na região da coluna torácica geram aumentos na atividade simpática. Claro que eu resumi a conclusão, porque quando eu falo estímulo, depende do tipo de estímulo, depende da forma que foi feito, mas isso é um resumo da conclusão. Todos esses artigos estão conosco, caso algum de vocês queira, é só mandar uma mensagem, a gente retorna para vocês, tá bom? Com esses artigos. Outro artigo, escrito pelo Eduardo. Eduardo, fala para a turma desse artigo seu. Então, pessoal, inicialmente, reforçando isso que o professor Hugo falou, eu acho bastante importante, né, porque a gente ouve isso, às vezes, do fisioterapeuta que está iniciando uma formação conosco, ou até mesmo de um fisioterapeuta que a gente tem contato, que falam exatamente esse mito que é uma grande inverdade, né, que falta de evidências científicas. Na verdade, existe muita pesquisa já feita e existe um campo enorme para que sejam feitos estudos experimentais, né, na área da osteopatia. Então, esse artigo publicado em 2010, né, já faz um bom tempo, ele foi relacionado à minha tese para obtenção do DO,
nele nós concluímos, né, nós aplicamos manipulações vertebrais em pessoas com dor lombar e, basicamente, nós percebemos que as manipulações, além de causar um aumento da amplitude de movimento dos indivíduos, então, uma resposta biomecânica, a manipulação também trouxe uma resposta neurológica. Ela inibiu a atividade dos músculos paravertebrais avaliada por eletromiografia, né? Então, essa atividade, ela é acentuada em indivíduos com dor lombar e ela foi inibida pelo ato manipulativo. Então, basicamente, nós observamos um efeito neurológico e um efeito biomecânico. A gente acabou alocando esse artigo aqui na apresentação dentro dos efeitos neurológicos, mas, como a gente falou na apresentação, os modelos eles se misturam, né, se conversam, né? Outro que a gente alocou aqui do efeito neurológico do tratamento da osteopatia é esse artigo, onde uma das técnicas que a osteopatia utiliza muito, né, são as técnicas de mobilização visceral, né? Por vários aspectos, pelo benefício mecânico, pelo benefício metabólico, fluídico, biopsicossocial, inclusive, né? E passando pelo modelo neurológico. Então, nesse artigo, eles, através de um algômetro, eles perceberam que após a mobilização do sigmoide, né, lá do intestino, eles perceberam a diminuição da dor através de um algômetro em L1, né? Então, mostrando como eles geraram um controle da aferência disfuncional naquela ocasião, através da mobilização do sigmoide, né? Mostrando como que a gente pode atuar nesse modelo neurológico, né? Enfim, com relação ao modelo biopsicossocial, é outro fator importante, né, que muitas pessoas perguntam como é que a osteopatia pode intervir nesse modelo, né? E aí a gente trouxe aqui, né, indo além da plausibilidade biológica, né, indo além das possibilidades imaginadas, existe já bastante evidência mostrando o tratamento da osteopatia nesses aspectos também. Então, olha lá, num artigo de 2011 de Ságio, o tratamento osteopático aumenta a quantidade de imunoglobulina A em voluntários com alto nível de estresse, né? No artigo de 2015, o tratamento osteopático reduz a sensação de estresse e fadiga em voluntários do primeiro ano de medicina, né? Em 2017, o tratamento osteopático equilibra a ação simpato-vagal e previne a elevação de taxa de cortisol após estresse agudo em voluntários assintomáticos. Então, isso mostrando que as técnicas de terapia manual propostas pela osteopatia podem auxiliar também no aspecto biopsicossocial, muitas evidências mostrando, né? E aí, tentando interpretar esses resultados, esse artigo discute que os efeitos do tratamento osteopático sobre o estresse pode ser devido à influência sobre os eixos hipotálamo, hipofisário e adrenal, né, que estimula a produção da cortisona, e hipotálamo, hipofisário, gonodal, através da produção da testosterona. Então, essa é uma das teorias que justificam os bons resultados das técnicas da osteopatia no tratamento do estresse aí. Tá? Então, esse seria o modelo biopsicossocial. E o modelo biomecânico mais tradicional, né? Nós colocamos 2 artigos aqui para mostrar o modelo biomecânico, né? Nem envolve uma técnica da osteopatia, mas são 2 artigos interessantes onde, através de um desequilíbrio lá do membro inferior, eles mostraram que um desequilíbrio no pé gera um desalinhamento ascendente, né? Chegando na pelve e nos membros inferiores e até na coluna, né? Então, o modelo biomecânico é esse, né? São as cadeias lesionais tradicionais da osteopatia, né? Quando uma cabeça da fíbula distal está anterior por um talos anterior pós um entorse em eversão, a cabeça da fíbula proximal fica posterior por aumento de atividade de um bíceps femoral com um ilíaco posterior. São as cadeias biomecânicas tradicionais da osteopatia, né? São tipo um pé... vou usar termos que a gente acaba não usando na osteopatia, mas para ficar mais claro, né, um pé plano, né, gerando um joelho valgo. No caso, na osteopatia a gente vai usar um calcâneo póstero externo, podendo favorecer um joelho com lateralidade interna, disfunções de mobilidade biomecânica.
Seria uma influência biomecânica, um desalinhamento biomecânico gerando outro desalinhamento, tipo, em cascata a influência biomecânica de uma disfunção, né? Esse foi um artigo feito pela professora Andréia, que a gente escolheu como exemplo da biomecânica, né? Que ele não é só biomecânico, esse resultado, né? Ele é muito interessante, esse artigo do doutorado dela. Ela é professora do CBO. Ela manipulou o estômago, né? Mobilizou o estômago e viu uma melhora significativa na DM da cervical e da força do trapézio. Nós colocamos esse artigo aqui no modelo biomecânico, porque na discussão, a melhora da mobilidade do estômago relacionada à cervical, ela fez uma discussão pensando em fáscias, né? Então, justificando que a melhora dessa tensão facial repercutiu numa melhora da mobilidade cervical. Mas essas relações vão muito além da biomecânica, né? Vão até fluídicas, vão neurológicas, né? Então, foi uma única intervenção que ela fez de mobilidade e observou até ganho de força no trapézio através da eletromiografia. Um artigo muito interessante e que responde muita coisa do que a gente vê na clínica, né? A gente não vai tratar a cervical mexendo na cervical, a gente vai tratar a cervical mexendo no indivíduo, né? E por que não no estômago, se esse indivíduo tiver sintomas ou disfunções que justifiquem isso, tá? A osteopatia não trata o local, não trata a queixa, trata o indivíduo, né? E por isso que a gente precisa ter esse olhar mais global. E por último, o modelo metabólico, né? Que é aquele que eu usei o exemplo para vocês no momento que falei da gastrite. Para trazer uma evidência do modelo metabólico, eu trouxe esse artigo onde foi feita uma técnica global na região do occipital, atlas e axis, né? Por isso que está marcado OAA aí, e em pacientes com diabetes, e foi vista uma redução significativa na pressão arterial, né? Bem como na pressão intraocular, em ambos os olhos. Então, isso mostra o efeito global, sistêmico, metabólico, que pode ser gerado, né, e os diversos benefícios que a gente pode gerar através do tratamento aí. Esse é um outro artigo que eu e o Rodolfo fizemos, né, que a gente mobilizou víscera de pacientes pós-AVE e a gente viu uma melhora significativa na constipação intestinal. Então, ao melhorar a constipação intestinal, a gente percebe uma melhora metabólica decorrente dessa melhor absorção do intestino, melhor qualidade de vida, enfim, muitas outras coisas que a gente pode deduzir aí. Então, esse seria o modelo metabólico, os benefícios sistêmicos e metabólicos da abordagem da osteopatia. Então, percebam, né? Esses pacientes pós-AVE foram tratados através de mobilização visceral. E aqui, nesse slide, eu coloquei para vocês a melhora que eles tiveram com relação à constipação intestinal, mas na pesquisa a gente observou melhora, inclusive, do equilíbrio, né, através da estabilometria, né, feita pela baropodometria. Então, mostra que, ao tratar o indivíduo, independente da queixa, que aproveite que a gente entenda que a osteopatia não é para ortopedia, hein, gente? A osteopatia é para pessoas que podem ter patologias neurológicas, ortopédicas, reumatológicas, respiratórias, podem ser pirosos. Espero que fique claro com essa apresentação que a osteopatia não é uma técnica de manipulação. Ela é um conceito, uma abordagem de tratamento que busca olhar o indivíduo de uma maneira mais global e integrativa, né? Tudo bem? Eu acho que antes da gente abrir para mostrar um pouco da nossa proposta de formação, alguém tem alguma pergunta? Eduardo, você quer responder alguma coisa para não ficar uma palestra muito expositiva? Eu acho que, caso deixar aberto, né, para caso alguém tenha alguma colocação, alguma dúvida, para que isso seja exposto. E sobre os modelos, né, que os 5 modelos, eles, para vocês terem uma ideia, né, a osteopatia, ela já tem a sua origem no final do século XIX, né, ela foi
ela foi originada em 1874, lá nos Estados Unidos. E os 5 modelos da osteopatia, eles foram propostos somente na década de 80, em 1987. E somente nesse século, no ano de 2006, é que a Organização Mundial da Saúde reconheceu os 5 modelos como a forma única que somente a osteopatia apresenta dentro de uma abordagem de um cuidado de saúde. Então, os 5 modelos acabam diferenciando a osteopatia de outras terapias manuais dentro de uma proposta de abordagem em saúde. É isso aí. Eu vi que o Renan fez uma pergunta. Você consegue ler, Eduardo? Eu não consegui ver. Vi que apareceu uma pergunta do Renan. Aqui, para mim, não estou conseguindo. Está no chat. Renan, se você puder desbloquear o microfone e falar, fiquem à vontade, pessoal. Vamos lá. Seria ótimo conversar. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida em relação a essa parte de formação, eu sou formado já há quase 10 anos e sempre voltado para a área de cardiorrespiratória, terapia intensiva. E a minha dúvida é mais essa parte, vou fazer a formação com vocês, já estou matriculado, mas é de rever conceitos. Então, às vezes eu fico preocupado, assim, no sentido de não lembrar muita coisa de biomecânica, cinesiologia, e às vezes eu penso em fazer algo voltado mais à ortopedia primeiro, só para relembrar conceitos. Eu fico um pouco com essa dúvida. Bom, Renan, então... Posso responder? Opa! Ô, Renan, eu acho que essa tua colocação é bem interessante. Eu acredito que ela deva fazer parte de todos aqueles que vão iniciar a formação em osteopatia, né? Seja uma pessoa na tua posição, que já está formado aí há 10 anos, ou até mesmo aqueles que estão se formando agora. Mas pode vir tranquilo, porque, na verdade, a gente faz desde o primeiro módulo, especialmente no primeiro módulo, a gente faz uma revisão importante de conceitos, porque na osteopatia a gente acaba entrando num mundo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado na fisioterapia. Mas a gente vai lá na base, né? Então a gente volta lá atrás, traz conceitos básicos, recapitula esses conceitos básicos que são importantes para que a gente possa construir uma nova fundação, vamos dizer assim, tá? Então, nisso, e claro, a gente tem bastante literatura, né, bastante referência para estar passando para os alunos, então, nessa condição, eu te garanto que vem tranquilo, que vem de coração aberto, que vai ser tranquilo, assim, para que tu possa mudar um pouco a tua forma de enxergar as situações, de observar o teu paciente. Tá ótimo, obrigado. E só para complementar... Aí, obrigado você, Renan. A osteopatia, em muitos países, ela é aplicada no âmbito hospitalar, tá? Inclusive, ela é aplicada no âmbito cardiorrespiratório e pediátrico, etc. Então, ela, em muitas situações, tu poderia, inclusive, não deixar essa tua forma de trabalho de lado, né? Tu poderia, na verdade, agregar a osteopatia àquilo que tu já faz. Ótimo. Obrigado. Renan, inclusive um dos nossos alunos, né, o Herbert, não sei se ele está aí, ele fez uma pesquisa dentro da UTI, atuando sobre o sistema nervoso autônomo, né, com técnicas aí relacionadas ao sistema facial, né. Então, que essa pergunta do Renan, é isso aí que o Eduardo já respondeu, né, nós vamos estudar muita anatomia, muita biomecânica, o curso vai oferecer isso, o material didático oferece isso através de vídeos, de apostilas, né. É um curso muito prático, né, gente? Até
é uma oportunidade para dizer para vocês que não tem como ser um curso online, né? Não tem como ser um curso virtual, porque a gente faz teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. O osteopata precisa de muito manualidade, né? Não tem como ser um curso que não seja prático, né? Não combina, não tem como a osteopatia atuar dessa forma. Então a gente vai revisar tudo, pode ficar tranquilo, igual o Eduardo já respondeu. Alguém mais? Alguma pergunta, pessoal? Sobre osteopatia, sobre o conceito? Ficou claro para todo mundo? Alguém gostaria de esclarecer? Muito obrigado, Aline. Vamos lá, então, agora só apresentar como é que vai ser, então, né? Nós temos um módulo por mês, né? Que são sábados e domingos, né? Das 8 às 18. É assim que funciona o curso no CBO, presencial, com muita prática, com muita relação com professor e alunos, né? A gente não vê outra forma de ensinar osteopatia que não seja assim, tá? Vocês têm um app, um aplicativo, né, que vocês vão receber quando forem alunos, para que tenham as informações acadêmicas, notas e tudo mais, presenças, datas de aulas. Então, vocês vão baixar através do Apple Store ou enfim, dos aplicativos aí, né? O material de apoio, vocês vão ter um login, uma senha para entrar na área de aluno. Então, todas as apostilas, todos os vídeos, cada material, cada apostila, Renan e demais amigos que estão aí, mas só respondendo para o Renan, vai vir acompanhado de 6 vídeos, né? E são, além da apostila, são vídeos que já vão te preparar para a aula, revendo biomecânica, revendo anatomia, revendo casos clínicos, artigos científicos, porque a gente valoriza muito a ciência, né? Todos os professores do CBO, né? Quase todos são mestres e doutores, né? Porque a gente valoriza a pesquisa e a ciência dentro da osteopatia, né? E até por isso o nosso princípio ali, né? De ciência aliada aos princípios, né? Então é o que tem de novo, mas sem perder o princípio da osteopatia, que foi de onde a gente começou. Cássio, eu não estou conseguindo ler a sua pergunta. Se você puder fazer, Cássio, aparece para mim, mas não estou conseguindo ver porque eu estou compartilhando. Perguntou se os alunos vão ter acesso antes das aulas ou só no dia da aula. Não, na verdade, você, quando já começa o curso, você recebe esse login para acessar o portal do aluno. E lá no portal do aluno vai ter módulo a módulo, né? Você tem lá o material escrito, né? Com os textos, os vídeos, as fotos, etc., de cada um dos módulos. Então, na verdade, você já vai ter praticamente o acesso a todo o material, né? Então, você pode... mas, claro, o nosso papel é também ajudar vocês a organizar esse estudo, né? Não adianta querer chegar lá e estudar tudo de uma vez, até porque vocês vão ver que é muito material, né? Então, para vocês terem uma ideia, tem uma média aí de mais ou menos 100 páginas, né? A cada módulo, então tem bastante coisa para ler, e a gente ajuda a organizar, a nortear esse estudo. O material inteiro tem quase 4.000 páginas, né? Então, precisa ter uma rotina aí. Mas a disponibilidade vai ser um pouco antes do início das aulas, viu, Cássio? Então, vocês já vão poder ter esse material, já se preparar para a aula, tudo certinho, tá? Muito bem. O APES, pessoal, que está escrito aí na quarta flechinha, é um programa de pesquisa que o CBO tem. Então, todo ano, os professores bolam projetos e os alunos que quiserem participar da pesquisa passam por um processo seletivo, né? E recebem bolsas bolsa de estudo com desconto para poder participar dessa pesquisa. Tá? Então a gente valoriza demais, a gente se orgulha muito desse programa aí
porque a gente consegue produzir esses artigos que vocês viram, alguns apresentados aqui, né? E existem as provas também, a gente se propõe a ser um curso sério, e como um curso sério, vão ter as avaliações, né, para que estimulem a todos a estudar, para que a gente tenha um feedback do rendimento, que a gente quer formar aí bons profissionais, tá? Então, no benchmark aqui do lado direito da tela de vocês, mostra que a gente segue o que é proposto pela Organização Mundial de Saúde. Então, a carga horária de 1.000 horas que o curso tem, o tempo de curso, tudo, não podia ser menos, tudo relacionado ao que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Veio uma pergunta sobre o material, né? Se ele é um material impresso ou ele é virtual. A resposta é que ele é um material virtual. Antigamente utilizávamos material impresso, mas como o material ele é dinamicamente e constantemente atualizado, isso tudo em virtude, claro, das pesquisas que aparecem e tal, nós preferimos utilizar o portal para que você possa sempre manter o contato com esse material, que a todo momento ele vem sendo atualizado. Então, isso, infelizmente, um material impresso não proporciona, né? E essa é a vantagem, vocês vão perceber isso durante o curso. Saiu um artigo novo que corrobora ou não, que acrescenta com algum conceito ou algum detalhe, a gente já atualiza no sistema e vocês automaticamente têm acesso a isso. Claro que tem a opção de salvar em PDF, e você vai poder salvar em PDF no seu computador, se você quiser, e se você quiser imprimir, também pode, né? Mas vocês vão continuar tendo acesso, então a área do aluno está sempre aberta para que você possa consultar o momento que você achar que deve. E nesse material virtual tem vídeos, tem referências, então você clica lá, assiste um vídeo do YouTube, depois volta a ler o material, clica lá, lê um artigo, volta a ler o material, ele é um material muito mais dinâmico, muito mais interativo, então a gente só vê vantagens aí para o uso desse material virtual. Certo, Juliana? Então aqui, eu acho que todos já viram, né? Então passa por todas as regiões, né? E ali então desde lombar, torácica, tal, ilíaco, cervical, tornozelo, vai passando por todas as regiões, até que a gente chega lá no item 16, chega lá em ATM, né? ATM1 com posturologia, ATM2. E aí, 18 e 19, que vocês podem ver ali, são técnicas tradicionais da osteopatia, uma que chama GOT, outra que chama BLT, né? Vocês vão estudar isso mais aprofundado. Aí são coisas próprias da osteopatia mesmo, né? A osteopatia no sistema nervoso periférico, aí tem abordagem de fáscias, e aí a coisa vai, né? Osteopatia visceral, osteopatia craniana, e aí vai. Abordagem lá no 4º ano, né? Abordagem osteopática nas hérnias e discos, ciáticas, abordagem cefaleias, em otorrinolaringologia, pediatria 1, pediatria 2 mais obstetrícia, a osteopatia em endocrinologia, no sistema linfático, e a abordagem osteopática em fáscias 2, né? Que fáscias 1 foi lá no começo. Então isso é a nossa formação completa aí. Desculpa, Hugo. Imagina. Só para complementar, então vocês perceberam que nos primeiros 3 anos, as 3 grandes áreas da osteopatia são disponibilizadas, né? A osteopatia musculoesquelética, a osteopatia craniana e a osteopatia visceral. E o 4º ano, ele contempla os módulos avançados, podemos dizer assim, né? Que são sobre tópicos específicos, né? Dentro do mundo osteopático. E uma grande dúvida, né, uma grande situação que a gente acaba enfrentando poxa, 4 anos, tudo isso, né? Mas vocês vão entender, quando quem entrar nesse mundo vai, com certeza, entender que a osteopatia, infelizmente, ela não tem como ser ensinada em 1, 2, 3 anos. E, além disso, dentro da legislação brasileira, né, para a aceitação, para que você possa fazer uma formação em osteopatia
e submeter à prova de especialidade do COFITO para que você possa se intitular um fisioterapeuta osteopata, um fisioterapeuta especialista em osteopatia, um dos requisitos é que o curso tenha, no mínimo, 4 anos e 1.000 horas de formação. Tá? Então, aqueles cursos que tem lá 2 anos, 3 anos, eles não vão permitir, você acaba não podendo contemplar, você não tem como você se submeter à prova de especialidade. E lembrando que o CREFITO, ele faz isso seguindo o benchmark da Organização Mundial de Saúde, né? Então, o CREFITO e o COFITO seguem o que o mundo preconiza dentro da formação da osteopatia, né? E a gente segue o que o mundo preconiza e que o CREFITO exige, né? E outro detalhe, Eduardo, que vale a pena falar com a turma, né? É que não existe osteopatia estrutural, osteopatia visceral e osteopatia craniana, né? Eu acho que vale a pena vocês estarem atentos a isso. Não existe osteopata estrutural, osteopata visceral, né? Vocês entenderam que a osteopatia, ela é uma formação global e integrativa. Não tem como você tratar, não existe um paciente que você não vá usar técnicas musculoesqueléticas, visceral e cranianas. Em praticamente todos os pacientes, né, com raras exceções, você deixa de usar uma abordagem craniana ou deixa de usar uma abordagem visceral ou musculoesquelética. Então, não existe isso. Isso foge dos princípios da globalidade que a osteopatia propõe. Bom, para a gente finalizar, para quem está extrapolando o tempo combinado, né? A osteopatia, ela também preconiza dentro da sua formação um estágio, né? Que a gente chama de prática supervisionada, né? Que é um diferencial importante do CBO. Então, aqui tem algumas fotos, umas fotos aí que nós tiramos do estágio das turmas, né? Então, um detalhe importante da formação do CBO é que nós temos estágios em prática supervisionada em todas as sedes. Então, isso é um detalhe importante, porque você faz a formação num lugar e você quer fazer a prática supervisionada, e nesse mesmo lugar a gente tem essa opção de você fazer essa prática supervisionada por um professor especialista em osteopatia pelo COFITO, que vai poder te direcionar. Esse estágio, ele prepara muito o aluno para a vida real, para o mercado, né? Então, a gente se orgulha muito de oferecer isso em todas as cidades que a gente está. Tá bom? Teve uma dúvida da colega perguntando se a quiropraxia entra na osteopatia. A resposta é não, porque na verdade são dois métodos distintos, tá? E isso é importante também de ser respondido, porque um curso de osteopatia, ele precisa seguir normativas de grade curricular. Então, não tem como, dentro de um curso de osteopatia, você ensinar, por exemplo, RPG, pilates, quiropraxia e tudo mais. Estabilização segmentar. E são todas situações à parte da osteopatia, tá? A osteopatia, ela tem toda uma sequência que precisa ser respeitada. E a outra pergunta que foi feita há pouco, em qual módulo começa o estágio, você já pode começar a entrar na prática supervisionada a partir do 20º módulo, né? Isso mesmo. Sobre a quiropraxia, talvez a semelhança que o aluno perguntou seja das técnicas de manipulação, né? A osteopatia utiliza muitas técnicas de manipulação, assim como a quiropraxia utiliza. São as mesmas, muito semelhantes. Mas não é quiropraxia, não tem nada a ver. A osteopatia tem um conceito próprio, baseado nos 5 modelos lá. Um conceito muito aprofundado, né? Conforme vocês puderam brevemente entender. Tá? E é isso aí. Então, a partir do 20º módulo, vocês já podem iniciar a prática supervisionada. Uma coisa legal que vale a pena reforçar, que também sempre pergunta, a partir de quando pode ser colocado em prática, né, o que é aprendido no curso. Você pode colocar em prática aprendido no curso desde o primeiro dia, né? Porque todos vocês são fisioterapeutas. Então, você fez o módulo de lombar,
e automaticamente você está habilitado a fazer as técnicas de lombar. Então, você já fez o segundo módulo do curso, que é lombar, a gente incentiva, inclusive, que você coloque em prática. O terceiro módulo torácico, a gente incentiva que você coloque em prática. Então, é para começar a usar, pode usar desde o início, desde o primeiro dia. Tá? Claro, você não pode se denominar especialista em osteopatia ainda, isso só quando você terminar a formação. Mas começar a usar as técnicas e o aprendizado, o conceito, é desde o primeiro dia. Né? Não tem por que você não usar, visto que você já é um fisioterapeuta e isso está dentro do arsenal de técnicas possíveis para um fisioterapeuta utilizar. Tá? E como Com já relação foi, a... desculpa, e como já foi falado pelo professor Hugo, a osteopatia precisa de muito treinamento, né, de muita prática, de muita manualidade. Então, realmente, a gente estimula que o aluno ele coloque em prática aquele conhecimento, para que ele possa aprimorar a sua manualidade. Eu vi, acho que o Cássio perguntou sobre número de vagas para prática supervisionada, não sei se é isso. Não falta vagas, Cássio, porque a gente monta o número de turmas que tiver procura, tá? Então, se tiver, são no máximo 10 alunos por grupo de estágio, né? Então, se tiverem 15 alunos, nós montamos 2 grupos, um de 7 e um de 8 alunos. Então, não faltam vagas para alunos interessados em fazer a prática supervisionada. Veja se era isso a pergunta, se sim, deu para entender, Cássio? Maravilha. Então, aqui algumas fotos do APES, né, do nosso programa de pesquisa, tá? Um aspecto importante que a gente se orgulha muito, que a gente queria dividir com vocês, são os cursos internacionais, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecer, aprender, conviver, estudar com as nossas referências, né? Isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha dentro do CBO, né? Porque pessoas que a gente lia livro deles, lia artigos e sonhava um dia em conhecer, a gente pôde fazer cursos e aprender a treinar e até muitos uma proximidade bem interessante. Então foi uma troca, um aprendizado enorme que esses cursos trouxeram aí de pessoas que são as nossas referências, na verdade, referências mundiais dentro da osteopatia, né? Porque nós, o CBO, nós não temos uma única referência, né? Nós seguimos as referências mundiais e a gente trouxe já para o Brasil e disponibilizou para que nossos alunos interessados e todos os professores conhecerem e fazerem essas formações aí. Então, isso é um aspecto que a gente se orgulha muito. Uma das perguntas que da Nancy, que apareceu para mim e depois sumiu, onde são realizadas as práticas supervisionadas, né, Nancy? Elas são realizadas. Isso, Thorsten Linha aqui, Cássio. Esse foi o curso dele. Isso mesmo. Nancy, elas são realizadas em locais diversos, viu, Nancy? Por exemplo, em Porto Alegre, a prática supervisionada é num hospital. Em Sorocaba, é numa clínica. Em Piracicaba, é numa associação, né, que atende a população. Em São Paulo, né, tem uma novidade que a gente não divulgou ainda, né, a gente vai divulgar nas redes sociais, mas em São Paulo o estágio vai acontecer no clube esporte, do time do São Paulo, né? Então vai ser uma novidade aí que os alunos que quiserem fazer estágio lá poderão fazer, né? Não só os alunos de São Paulo, mas quem quiser fazer, mas isso é uma novidade ainda que vai ser divulgada. Em Passo Fundo, o estágio acontece na FASURGS. Você sabe a FASURGS, a Faculdade de Ciências da Saúde do Rio Grande do Sul? Então, o estágio acontece lá, Nancy. Certo? Então, em cada cidade, o estágio acontece num determinado local. Tá bom?
Muito bem. Aqui são as fotos que, infelizmente, as nossas sedes, né? Então, nós temos 10 sedes. Infelizmente, a apresentação acabou me atrapalhando aqui por problemas técnicos que nós tivemos no início. Mas aqui são algumas turmas nossas, com alguns alunos aí, tá? E as cidades que a gente tá. Então, estão cobertas as cidades, mas nós estamos aí. Chapecó, Santa Catarina, Chapecó, Itajaí, né? São Paulo, Piracicaba, Sorocaba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Passo Fundo, Vitória da Conquista na Bahia, Teresina no Piauí, Recife, enfim, temos espalhados aí em 10 cidades e com muito orgulho aí, com grandes turmas e grandes formações. Aqui mais um slide reforçando que a gente segue e o que o Brasil segue, o que as diretrizes mundiais de formação na osteopatia, né? Que tem 2 tipos, né? Numa graduação, que é tipo 1, nos países onde a osteopatia é uma profissão, e tipo 2, onde a osteopatia é, como no Brasil, uma especialidade. E nós seguimos todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde propõe, tá? Então, igual o Eduardo falou, tanto o tempo de formação, quanto os conteúdos, isso tudo está descrito e a gente segue e respeita porque acredita que a gente tem que manter a qualidade da osteopatia, para que, afinal de contas, é a ciência que nos encanta, que nos possibilita tratar nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que vocês tenham entendido o diferencial no tratamento dos seus pacientes que a osteopatia vai poder oferecer. Espero que vocês se motivem e estejam conosco aí para que a gente possa estudar. A gente está aqui à disposição para esclarecer mais alguma dúvida que vocês possam ter, para que a gente possa esclarecer. As inscrições estão acontecendo, Nancy. Eu também só queria agradecer a todos a oportunidade, né, para que vocês nos ouvissem. Claro, isso aqui é só um bate-papo, né, é só um início, talvez, né, de um grande aprofundamento, né, e talvez de uma grande paixão na vida de vocês, que é aquilo que aconteceu com todos nós. E as inscrições, elas estão acontecendo, e só uma ressalva é que até o dia 15 desse mês, elas estão acontecendo com valores promocionais, tá? Então, dá uma olhadinha ali no nosso site, no nosso Instagram, nossa página de Facebook, que vocês vão ver que nós estamos com um primeiro lote promocional para os alunos que se inscrevem até o dia 15, tá bom? Isso mesmo. Boa noite para todos. Alguém tem alguma dúvida? Pode desbloquear o microfone, fiquem à vontade para perguntar se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida. Pode ser dúvida sobre a osteopatia, sobre alguma coisa do curso. Teve ali uma colega que perguntou sobre se a turma de Sorocaba já está confirmada. Ela já está praticamente uns 90% confirmada, então, como nós temos tempo ainda, é praticamente certo que a turma vai acontecer em Sorocaba. Mas a gente confirma elas conforme o número de inscrições acontece como desejado, né? Então, a gente sugere que, se você está na dúvida, se inscreva. Caso a turma não aconteça, o valor da inscrição é devolvido e tudo mais, tá? Você não vai ter custo nenhum, na verdade. E todas as datas de início das turmas, elas estão no nosso site, nas nossas mídias sociais, tá? Então, vocês vão ver lá. Tem sedes que vão começar em março, outras em abril, outras em maio, tá? Mas já boa parte delas já praticamente confirmadas. Se vocês entrarem lá no site e clicarem em sedes, vocês vão ver que está aparecendo lá a data de início de cada cidade, tá bom? Será que
Tem mais alguma dúvida, alguma questão? Então, acho que é isso. Obrigado, Eduardo, pela parceria aí. Espero que a gente tenha ajudado a todos a entenderem o que é osteopatia. Espero que todos estejam conosco aí em 2021. Obrigado a todos por assistirem aí, por participarem. Até mais. Tem mais alguma dúvida aí? Tá aparecendo bastante coisa escrita? Acho que não, né? Não, é mais o pessoal dando boa noite mesmo. Isso aí. Então, boa noite. Boa noite a Pessoal, todos. um abraço.